Ribeirão Preto caiu 40 posições no ranking fiscal que avalia as contas de municípios brasileiros. A pesquisa considerou indicadores referentes aos anos de 2023 e 2024. O item investimentos foi o que apresentou a situação mais preocupante. A parte fiscal e contábil de um município é a forma como a prefeitura administra e registra o dinheiro público. Na área fiscal, entram a arrecadação de impostos, o controle das despesas e limites de endividamento. Já a parte contábil cuida dos registros e balanços, mostrando de onde vêm os recursos e como eles são aplicados. Essa engrenagem garante a transparência, equilíbrio nas contas e a capacidade de investimento. Os órgãos públicos têm por obrigação fazer um orçamento, sempre ser aprovado no ano anterior para no ano seguinte seguir. Lá está previsto as receitas e as despesas do município. O município tem a obrigação de prestar essas informações para os tribunais de contas e para vários outros órgãos, tanto do Estado quanto da União. Uma pesquisa recente feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro mostrou que Ribeirão Preto caiu 40 posições no ranking fiscal, que analisa as contas de mais de 5 mil municípios brasileiros em 2024, em comparação com o levantamento de 2023. Os dados avaliados são da gestão anterior, do então prefeito Duarte Nogueira. O índice Firjan, Desenvolvimento Municipal, ele foi inspirado no IDH da ONU. Então, ele tem o objetivo de ver se a administração pública está atendendo os anseios da população. Ele olha sobre a parte de emprego e renda, a parte de educação e a parte de saúde. Ribeirão tem um destaque, nesse relatório, no caso um destaque negativo, e o que fez com que ela caísse foi, acho que a gente pode chamar atenção para alguns pontos. Um deles é a liquidez, Ribeirão, por esses dados, ele apresenta uma saúde, nesse sentido, pouco prejudicada, então ele tem pouca capacidade de investimento, de cumprir com os seus compromissos financeiros frente ao que ele tem em caixa. O ranking tem o objetivo de avaliar a consistência das informações enviadas por municípios e estados ao Tesouro Nacional, a partir da comparação de diferentes relatórios. Apesar da queda na colocação, Ribeirão Preto apresentou melhora no quesito contas, considerando bom em 2024. Outros pontos também foram avaliados, como gastos como pessoal e liquidez. Já no indicador de investimentos, a cidade recebeu classificação crítica. A gente pode agir em solucionar esse fluxo de caixa, e isso pode ser tanto em rever contratos, em rever compromissos. Por outro lado, você pode atuar nesse gasto com o pessoal, que o impacto dele é um pouco mais a médio prazo, onde você reestrutura, moderniza esse quadro de servidores no sentido de tornar ele mais eficiente. Em alguma medida, você consegue ter um impacto positivo nisso. A gente vê uma oportunidade muito grande para Ribeirão Preto investir em educação que propiciaria um salto relevante nessa nota para os próximos anos. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma que a pesquisa não reflete a realidade fiscal do município e reforça que possui nota positiva em outro levantamento que avalia a confiabilidade e consistência dos relatórios públicos. A resposta da Prefeitura ela acabou contemplando uma outra metodologia de ranqueamento para uma outra questão. De certa forma, sim, a capacidade de pagamento da Prefeitura de Ribeirão Preto é boa. Essa perda de 40 posições, apesar da nota ter sido superior à do ano anterior, demonstra somente que 40 outros municípios fizeram ações que levaram uma melhoria maior do que o município de Ribeirão Preto nesse tempo. Embora nesse momento ela esteja numa situação negativa, usando os dados como referência, ela também tem condições de, nesse curto médio prazo, agir, solucionar algo que no relatório mostra municípios menores não teriam a mesma capacidade. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que recebeu nota a mais no CAPAG, que avalia a saúde fiscal dos municípios, destacando a solidez financeira e transparência.
Disse ainda que a cidade também obteve nota máxima no ranking da qualidade de informação contábil e fiscal da Secretaria Nacional do Tesouro, reconhecendo assim a precisão e a confiabilidade dos dados contábeis. Economista André Melini participa com a gente a partir de agora para a gente entender toda essa situação. Melini, o que significa na prática o município cair tantas posições em um ranking fiscal? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente pode analisar esses dados de uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais negativa. Como foi ressaltado, Ribeirão Preto melhorou um pouco nesse ranking em 2025, referente aos dados de 2024, quando nós comparamos a 2023. Porém, nós melhoramos menos do que os outros municípios, por isso que nós caímos no ranking. Então, apesar da melhora do município, que seria uma forma positiva de ver, no agregado entre os municípios brasileiros, nós evoluímos menos do que poderíamos. Portanto, nós podemos olhar para o lado e aprender com os outros municípios o que eles estão fazendo melhor do que nós, para conseguir colher melhores frutos a esse respeito. Quais são os principais erros, falhas que costumam comprometer a posição de uma cidade nesses levantamentos? Bom, esse levantamento específico da Firjan, ele leva em consideração 4 itens. Um item sobre autonomia, capacidade de geração de receitas para o pagamento de suas contas, aquele gasto que é mais engessado, que não pode ser cortado, que é o caso da despesa com pessoal, a liquidez, capacidade de honrar os pagamentos no prazo e também o investimento. O investimento, aquele gasto que aumenta a produção no longo prazo, né, como investimentos em ruas, avenidas, estradas e por aí vai. Então, normalmente, um município ele piora quando o processo de elaboração e planejamento orçamentário ele não é adequado. O município ele tenta estimar suas receitas e fazer uma previsão de despesa. Quando há um descasamento sistemático disso, o governo, os municípios, eles acabam se tornando mais frágeis financeiramente e têm mais dificuldade para cumprir os objetivos de bom atendimento à população. Agora, mesmo com essa queda na colocação, Ribeirão Preto teve uma melhora no item contas. Esse indicador também é importante? Sim, o indicador relacionado a contas, a capacidade de pagamento, o município ele apresentou uma melhora, né? Na verdade, o município como um todo apresentou uma melhora nos indicadores fiscais, embora, vale ressaltar, melhorou menos do que os outros. Nesse item específico, a melhora ela foi positiva, obviamente, mas o que mais preocupa mesmo, como foi ressaltado na reportagem, é a nossa baixa capacidade de investimento. E o investimento ele é mais positivo no sentido de permitir um aumento da produção, desenvolvimento, atrair empresas e gerar emprego no longo prazo. Portanto, apesar da melhora, nós ainda temos um planejamento mais adequado a fazer e temos ainda possibilidades de evoluir. Esse baixo desempenho no quesito investimentos indica uma limitação financeira da Prefeitura? Nesse índice, apesar dele ter sido onde a cidade de Ribeirão Preto menos pontuou, ele também melhorou um pouquinho nesse último relatório. Mas o investimento ele é muito importante porque ele tem o que os economistas chamam de efeito multiplicador. Quando o governo investe bem em setores importantes, ele atrai empresas, atrai gasto e, portanto, isso gera um crescimento econômico de longo prazo, consequentemente mais emprego e, inclusive, mais receitas para o governo. Então, o investimento ele é tão importante porque ele induz também a abertura de novos negócios e o fomento da economia. E com isso, ele melhora no longo prazo a capacidade arrecadatória do município sem ter que fazer majoração de carga tributária. E como o cidadão pode acompanhar e entender, né, se a cidade que ele mora está sendo uma cidade transparente e responsável com o dinheiro público? Bom, nós temos os dados orçamentários, eles são públicos, eles são abertos, nós temos vários mecanismos aqui. No caso do Brasil e de Ribeirão Preto especificamente, que as pessoas podem acessar os dados orçamentários pela internet e mesmo acessar o relatório completo e os dados município por município, ano por ano, no site da Firjan. Eles disponibilizam uma série de dados desde 2013 do ranqueamento dos municípios nesse índice e podemos fazer as comparações entre os municípios e o mesmo município ao longo do tempo. Economista André Melini, agradeço muito a sua presença com a gente aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade, viu, Melini? Até a próxima. Até.